Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da SIM para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021, sendo este o primeiro resultado trimestral da companhia sob a sua nova denominação social. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI, ri.sim.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que esta teleconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data que são feitas e assim não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações. Está presente conosco hoje o senhor Tiago Muramatsu, diretor-presidente, diretor financeiro e de relações com investidores, e o senhor Hector Leitão, superintendente financeiro. Por favor, senhor Tiago, pode prosseguir. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado por dedicarem um tempo a isso, que essa final de earnings season é bem corrida, mas para ouvir aqui um pouco dos resultados da SIM. Esse é o primeiro call que a gente está fazendo aqui com o nosso novo nome. A gente até adotou um modelo um pouco diferente aqui de fazer a conferência, né? Então, através de vídeo. Então, dando início aqui à apresentação, já indo direto para o slide número 5, falando um pouco sobre a nossa nova marca. A gente tem conversado bastante com investidores, o nosso time de RI também tem feito esse trabalho de falar um pouco sobre essa mudança de nome e especialmente, acho que mais do que o nome, essa assinatura aqui, PropinTech, né, o que isso quer dizer. Então, isso tudo surgiu aqui de um desejo nosso, como management e dos nossos acionistas, de conseguir posicionar uma empresa que já é referência em commercial real estate, né, principalmente aqui os principais edifícios da Faria Lima, né, talvez o portfólio mais completo que existe aqui na Faria Lima, num business tão tradicional, e fazer um link com tecnologia, que é alguma coisa que a gente vê com bastante potencial de crescimento. E o grande diferencial que a gente acha que pode trazer para a mesa aqui é que, diferentemente das empresas de tecnologia, a gente tem os ativos reais. Então, a ideia é que a gente, o nome SIM, ele vem de Synergy, que a gente consiga criar essa sinergia entre propriedades e tecnologia, muito mais do que simplesmente digitar nosso negócio, é participar também em novos modelos de negócio e tudo que tangencia o mercado de real estate de uma forma geral. Agora, passando aqui para o slide número 6, né, falando sobre um pouco dos acontecimentos aqui do segundo trimestre. Em primeiro lugar, aqui temos a 13ª emissão de debêntures. Foi uma emissão de 300 milhões que nós fizemos em duas séries. Uma primeira série com vencimento 3 anos bullet, uma taxa de CDI mais 1,70 e 5, e a segunda série de 200 milhões com uma amortização no quarto e quinto ano, com CDI mais 2,05. A liquidação dessa operação foi em abril desse ano. E aí, isso daqui é um trabalho que a gente já tem fazendo aqui há algum tempo, de tentar manter o nível, não somente o nível de alavancagem, mas também a escada de amortizações aí, em linha com nossa geração de receita. Então, deixar essa linha de amortização o mais flat possível, e a gente vem aqui fazendo alguns refinanciamentos e alguns prolongamentos de dívida, novas emissões com esse objetivo. Outro, acho que fato importante aqui do nosso trimestre, e também vai aparecer aqui no próximo slide de eventos subsequentes, é a nossa atividade de locação, né, especialmente a nossa atividade de locação nos edifícios AAA. Então, a gente finalizou o trimestre com
100% locado do Faria Lima Square e do JK 455. Né, o Faria Lima Square foi um pouco mais de 3 mil metros que nós locamos no trimestre, e o JK 455 aproximadamente 1.000 metros. Indo para o slide número 7, só para dar continuidade ali no segundo ponto de novas locações, né, o Faria Lima Financial Center, a gente fez algumas movimentações e locações, e no net aí foi um incremento de um pouco mais de 4 mil metros de área locada, e na Torre JK mais 1.000 metros. Faria Lima Financial Center e a Torre JK também, agora nesse momento estão 100% locados, não estavam no fechamento do trimestre, mas agora estão. Então a gente vê aqui um prospecto bem positivo para o portfólio AAA Faria Lima. A gente está de novo aqui com o nosso portfólio quase que de AAA de São Paulo quase que totalmente locado. E a gente tem uma série de revisões para acontecerem aqui em 2022. Então, a gente acha que o momento para a gente ter feito essas locações foi bem oportuno. Um outro evento aqui subsequente que também é super relevante, também tem a ver com a nossa mudança de marca e também aqui com o posicionamento que a gente vai tentar tomar aqui para frente, foi a eleição de 3 novos membros do conselho. Então, do conselho anterior, vou aproveitar o momento aqui para agradecer todos os membros do conselho que renunciaram para dar espaço para o novo conselho. Foram muitos anos aqui com alguns desses conselheiros, então agradecer publicamente aqui todo o apoio, todo o insight que eles deram para a gente ao longo dos anos. E eles deram um espaço aqui para 3 novos conselheiros, né? Então, além do senhor Eli e do Dr. Léo se manterem no conselho, o Cláudio Bruni continua no conselho, é um conselheiro independente que tem aí uma experiência ímpar em real estate, né? Então, desde fundador e CEO da BR Properties, desde da fundação até 2016, foi também presidente do conselho da BR Malls, se juntou ao conselho o José Carlos Magalhães, né, conhecido como Zeca da Taco, uma pessoa super experiente e com muito conhecimento de alocação de capital. O Flávio Pripas, que foi um dos fundadores e foi o head do Cubo do Itaú, ali o centro de inovação e de startup durante um bom tempo, e agora é um dos sócios da Redpoint, que é uma empresa de venture capital, então bem envolvido no mundo de startups e de empresas que estão aí bem ligadas à tecnologia. E, por fim, o Christian Huber, que é um dos cofundadores e hoje CEO, né, de novos negócios, na verdade, diretor de novos negócios, mas também ele foi, durante muito tempo, CFO da Loft. Então, uma empresa PropTech de nascença, uma das mais valiosas do Brasil. Então, a gente acha que esse time novo aqui do Conselho, ele contribui muito com o nosso business atual, né, de propriedades, como também tem nomes aqui bastante importantes para apoiar aqui no direcionamento dessas novas empreitadas de tecnologia. Falar um pouquinho agora do impacto do Covid aqui no slide, já partindo para o slide número 9. A segunda onda ela foi bastante impactante aqui no nosso negócio. Eu acho que tem 2 fatos principais aqui que acabaram até descolando nossa recuperação de alguns peers. Acho que o primeiro deles é o fato do nosso portfólio ser muito concentrado em São Paulo, né? Então, a gente tem 4 shoppings aqui em São Paulo, na região, São Paulo, região metropolitana, dos 6 que a gente administra, sendo que esses 4 eles têm muita representatividade tanto em venda quanto em locação, quando comparado com os shoppings que são fora de São Paulo. E o segundo ponto é que eu acho que acabou sendo, acho que um fator que também segurou um pouco a retomada, que é o próprio Shopping Cidade de São Paulo, que aí até fevereiro de 2020 figurava como um dos 3 maiores aluguéis por metro quadrado da América Latina. Ele tem um nível de venda muito alto ainda, tem um nível de aluguel muito alto, mas a recuperação dele acaba sendo um pouco prejudicada porque ele detém uma dependência muito grande
do público de escritórios da Avenida Paulista, né, que ainda agora está começando a retornar ao trabalho presencial, como também do turismo durante os finais de semana, que agora também está começando a voltar aí nos finais de semana, né? Então, agora com o avanço da vacinação, a gente acredita que isso daqui vai ser muito mitigado e a gente já consegue ver um salto expressivo aqui no same-store sales de fluxos, especialmente na cidade de São Paulo, quando a gente olha o resultado de final de junho, olhando para o começo de julho. Avançando agora, indo já para o slide número 11, a gente decidiu colocar um pouquinho aqui, dedicar um tempinho para falar sobre ESG, que é um tema muito recorrente nas conversas que nós temos com investidores de uma forma geral. Aí a gente acaba que nunca faz muito marketing aqui do que a gente tem de ESG, então a gente já tem aqui trabalhando num relatório, já está trabalhando num relatório de sustentabilidade, então a gente fez aqui um breve resumo aqui de algumas iniciativas que a gente tem em relação aqui tanto a parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Bom, na parte ambiental, primeiro, a gente, quando os membros fundadores do Green Building Council Brasil, a gente tem certificação LEED na grande maioria dos prédios que nós desenvolvemos, né, nos Triple A's, os únicos que não tem são os edifícios mais antigos, classe A, que ficam fora da região aqui da Faria Lima. Então, até a gente colocou um gráfico aqui para mostrar a representatividade dos edifícios LEED na nossa geração de receita, né? Então, vocês veem que quase 90% da receita que nós geramos de aluguel de escritório vem de edifícios que têm certificação LEED. Além dos edifícios, a gente tem também 2 shopping centers que têm certificação LEED. A gente adota o uso de energia Mercado Livre, sendo que grande parte, tanto para edifícios quanto para shopping centers, são de energia incentivada. A gente faz tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento de resíduo na grande maioria dos nossos shoppings. A gente tem shoppings dentro do nosso portfólio que são autônomos para a utilização de água, né? Então, isso daqui já é um trabalho que a gente faz desde 2002, 2003, quando a gente começou a desenvolver aqui os primeiros edifícios na Faria Lima. Na parte social, a gente tem um instituto, que agora é Instituto SIM, antigo Instituto CCP, que é também já uma herança aqui muito do nosso fundador, né, do Sr. Eli. Existe um Instituto Cirela também, que tem outros pilares, mas como fundamento aí a parte social, onde 1% do lucro da companhia a gente destina a esse instituto. E hoje esse instituto ele trabalha com 4 grandes pilares, que é empregabilidade, empreendedorismo, voluntariado e relacionamento. E todos esses 4 pilares a gente tenta colocar eles no entorno dos empreendimentos, majoritariamente nos shopping centers. Então a gente faz ações até no release a gente abre um pouquinho mais de algumas ações, né? Então a gente tem ações de treinamento para primeiro emprego. A gente aqui participa, e eu pessoalmente participo de alguns programas de mentoria com jovens para primeiro emprego, ou seja, já participei de outros tipos também de voluntariados internamente aqui. A gente, dentro do Tietê Plaza Shopping, a gente hoje tem uma loja colaborativa das pessoas da região. A gente já colocou quiosque também de imigrantes de refugiados na cidade de São Paulo. Enfim, a gente sempre tenta participar bem ativamente aqui, tanto na empregabilidade e aí o empreendedorismo ao redor dos nossos shoppings. O voluntariado ele é muito mais aqui por conta dos colaboradores da SIM, e essa parte de relacionamento ela acaba aí permeando todos esses outros 3 pilares, né? Então é um trabalho que a gente faz com muito gosto e já faz há bastante tempo também. Diversidade, a gente tem internamente um comitê de diversidade e a gente tem estimulado muito a questão de diversidade e de participação de todo tipo de pessoa aqui dentro da SIM, né? A gente não tem nenhuma distinção, a gente nenhum tipo de preconceito, então a gente trabalha aqui muito com a diversidade. O comitê de diversidade ele tem pessoas aqui que acabam se engajando bastante nas iniciativas, né? A gente tem já esse comitê rodando há mais de 1 ano e meio. A gente fez uma ação recentemente, a gente tem uma parceria muito interessante com
né, a Faculdade Zumbi dos Palmares, com o reitor de lá. E aí a gente fez uma primeira ocupação no Dia da Consciência Negra, né? Então, a gente, enfim, fez várias exposições no nosso shopping. A gente tem uma loja dedicada em alguns shoppings aí para a cultura afro. E também no âmbito do Covid, né? Acho que muitos shoppings se colocaram à disposição aqui dos governos municipais e estaduais para serem pontos de vacinação, né? Então, os nossos shoppings, a gente teve alguns shoppings que foram e ainda são pontos de vacinação. Então, nos nossos empreendimentos, mais de 100 mil doses já foram administradas. A gente internamente tem um comitê de saúde e a gente tem diversos outros projetos aqui, e aí já mais dentro do próprio Instituto, sim, para tentar ajudar aqui a reduzir o impacto que essa crise trouxe aí para pessoas mais vulneráveis. Na parte de governança, né, a gente é uma empresa que está dentro do novo mercado desde a cisão da Cyrela. A gente tem aí grande parte das nossas políticas divulgadas para todos os investidores. A gente aqui é uma empresa bem rigorosa, a gente tem já há pelo menos 6 ou 7 anos um canal de denúncia, a gente tem nosso departamento de compliance, na parte de LGPD, a gente foi, acho que, uma das primeiras empresas que se engajou nisso, a gente tem nosso DPO, então é uma coisa que a gente dá bastante importância aqui dentro também, e essa própria reformulação do conselho, né, com 2/3 do conselho hoje sendo de conselheiros independentes, demonstra um pouco aqui também da importância que a gente tem dado ao tema de governança. Agora, avançando aqui para um pouco do desempenho operacional desse trimestre, indo para o slide número 15, falando um pouco de ocupação, a gente melhorou muito pouco aqui a ocupação financeira do primeiro trimestre para o segundo trimestre. Eu acho que o desbalanço que houve aqui foi muito na redução de áreas vagas nos edifícios AAA, em detrimento de um aumento de vacância nos edifícios classe A. E aí isso aqui se repete tanto na ocupação física quanto na ocupação financeira, com muito pouco diferença de impacto. Aqui já falando um pouco mais especificamente de shoppings, a gente teve um crescimento obviamente muito grande de same-store sales no segundo trimestre desse ano contra o segundo trimestre do ano passado, mas acho que uma comparação talvez mais justa seja comparar com 2019, né, onde a gente teve uma queda de mais ou menos 30%. E aí eu também já falei um pouquinho aqui dos motivos pelos quais tanto o fluxo quanto as vendas foram impactadas bastante aqui no nosso portfólio, mas a boa notícia é que quando a gente olha o resultado e é um resultado crescente, né, o resultado do mês de julho, a gente já vê que esse same-store sale caiu aí de menos 30 e a gente hoje deve estar na casa da dezena, né? Então a gente está mais ou menos 118, menos de 18% aqui de queda nas vendas de mesma loja comparado com julho de 2019. É uma boa notícia, dado que a gente ainda tinha algumas restrições e agora a gente acredita que o movimento seja realmente de retomada. Falando até um pouco sobre comercialização, né, a gente vê que o movimento dos próprios varejistas de expansão, a gente sente isso aqui nos nossos shoppings, então acho que os próximos trimestres aqui vão trazer notícias bem positivas também na frente de comercialização nos shopping centers. Agora, para o desempenho financeiro aqui, eu vou passar para o Hector da continuidade. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos pela presença na nossa videoconferência. Eu acho que os resultados premiam muito do que o Thiago comentou do desempenho operacional. Então, comparando aqui receita de locação em relação ao segundo tri do ano passado, a gente tem um crescimento de 21,5%, e aí é muito concentrado em shopping center, né? O segmento de office está muito resiliente, muito flat, né? Nesse segundo trimestre, e o segmento de shopping teve um ganho muito grande com a flexibilização dos horários de funcionamento, e isso também traz uma receita também de estacionamento, que é importante, que teve uma queda bastante relevante no primeiro trimestre, que impactou a receita líquida de maneira positiva também.
Por outro lado, a gente sabe que tem uma inércia dos descontos, né? A gente lineariza esses descontos, e aí a gente veio acumulando um saldo grande de desconto desde de março do ano passado, que ele dá mitiga um pouco o crescimento que a gente teria na receita líquida, somado aí a receita bruta com o estacionamento melhor e a receita de serviços também. Então, a gente acaba crescendo na receita líquida ao mesmo patamar da receita bruta em 21%. Passando para o slide 19, falando de NOI, também acompanha bastante a receita bruta e líquida, com um crescimento de 13%, aí bastante impactado pelos shoppings, né, pela recuperação dos shoppings. Porém, a gente vê uma queda de margem de 5 pontos, bastante concentrada aí o efeito no aumento de custo de vacância de edifício classe A. Então, a gente aumentou a receita de shopping de maneira relevante, aumentou de maneira marginal no segundo trimestre também a receita de office, porém a gente tem o custo aí de vacância concentrado no ITM, que a gente vem ao longo de vários trimestres comentando a desocupação completa do locatário. A gente tem uma pequena parte de varejo lá hoje locada. Então, faz com que o NOI tenha crescido quase 14% nesse trimestre. E aí, passando para o EBITDA ajustado, né, onde a gente, além do NOI, adiciona as despesas operacionais, né, o SG&A, enfim, a gente tem um crescimento ainda mais robusto, bastante favorecido pela eficiência do SG&A e também pela receita de serviços, né, que está fora do NOI. Então, a gente tem um crescimento bastante expressivo de 41%, alcançando aí 74 milhões nesse trimestre. E aí, partindo para o slide de número 20, o lucro líquido acompanha bastante, né, o EBITDA, adicionando a despesa financeira, né, o resultado financeiro, e aí a gente tem um resultado de 150%, né, também expressivo, porém a diferença aí absoluta cai bastante, tanto no lucro líquido quanto no FFO ajustado em comparação com o EBITDA por conta das despesas financeiras, né. Então, a gente vem acompanhando uma escalada do CDI, que tem um impacto direto nas dívidas, e também, mais à frente, eu vou comentar um pouco sobre o aumento aí do custo de dívida por conta de IPCA também, que a gente tem um pedaço das dívidas em IPCA, indexados à inflação. Então, a gente tem um crescimento de 25,7% no FFO, alcançando 40 milhões. Quando a gente olha o Proforma, a gente tem uma queda de 8%, e aí tem duas razões, né, pelas quais a gente cai no FFO Proforma. Acho que a primeira delas é que a gente tem uma queda de NOI dos shoppings bem concentradas em São Paulo, e onde a gente tem uma participação relevante, né, Gran Plaza, Cidade de São Paulo, mas que tem tido uma recuperação bastante rápida agora, a partir desse terceiro trimestre. E também por conta das dívidas, né? A gente tem cerca de 80% da dívida corporativa, então tem um impacto maior no Proforma do que no IFRS. Então, a gente tem essa queda aí de 8%. Aí, passando para o próximo slide, falando um pouco do endividamento, a gente, como o Thiago comentou, fez a emissão da 13ª debênture. Então, a gente vê que no caixa a gente adiciona basicamente, né, a captação de 300 milhões, e a gente não teve nenhum evento de queima de caixa nesse trimestre, então a gente manteve a dívida líquida estável. Com um EBITDA um pouco superior, a gente tem uma melhora marginal também nesse indicador de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses, fechando em 4,4 vezes, que é bem confortável com o nosso principal covenant, que é 7 vezes, né, o limite. Então, a gente está bem confortável aqui com o endividamento, né, com a alavancagem. E aí, olhando um pouco o histórico das despesas financeiras, a gente vê que a gente teve a companhia conseguiu se aproveitar de uma queda importante do CDI vindo de 2019 em patamares de próximos a 7, 6,5% da Selic, e alcançando o patamar de 2% ali no vale das nossas despesas financeiras no segundo tri do ano passado. E aí, como todos acompanham a escalada da inflação
esse ano que o IPCA passou de 8%, nesse primeiro semestre, no acumulado de 12 meses. Então, isso também levou um aumento da Selic, né, o Banco Central controlando a inflação, e tem esses dois impactos na nossa dívida. Então, aumento da Selic impacta nossas dívidas CDI+, e a gente tem quase 20% de uma dívida indexada IPCA, que também sofre aí uma correção monetária importante. Então, boa parte aí dos ganhos que a gente teve até o EBITDA, a gente teve esse ofensor que foi a despesa financeira nesse trimestre. E aí, passando para o próximo slide, continuando ainda falando sobre endividamento, a gente mostra o cronograma de amortizações. Então, a gente tem um perfil de dívida bem flat, né, bem distribuído ao longo dos anos, compatível com o nosso fluxo de caixa, com a nossa geração operacional. Então, a gente, falando um pouco da 13ª, foi um movimento de reforço de caixa, já pensando num cenário de muita volatilidade no próximo ano, né, um cenário de eleições. Então, a gente fica bem confortável em relação a novas captações até o fim do ano que vem, né, evitando a gente ter alguma necessidade de caixa importante num período de tamanha incerteza. E aí, falando um pouco de indexador, eu já comentei que a nossa dívida é bastante concentrada em CDI, cerca de 80%, e a gente fecha aí com um custo de dívida corporativa, que é onde a gente tem mais concentração, próximo 6,5%, uma média de dívida total próximo de 7%. Tá? Então, acho que a mensagem aqui é que a gente está bem confortável em relação à liquidez e também a necessidade de captação no próximo ano. E aqui eu termino a sessão financeira, passo para a operadora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, por favor digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Você também pode efetuar perguntas via a plataforma do webcast, na caixa de perguntas. A nossa primeira pergunta é do Sr. André Dias, do Itaú BBA. Sr. André, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Obrigado pela pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é relacionada à atividade de locação. Seguindo ali esses anúncios importantes que vocês fizeram de não alocações, esses principais edifícios AAA, queria que vocês conseguiriam comentar um pouco sobre qual tem sido o perfil desse inquilino, se é mais voltado ao segmento financeiro, se tem algum outro setor ajudando aqui também. E se puderem comentar também sobre como tem funcionado aí a dinâmica de living spread nesses contratos, que estão conseguindo preços melhores com esses novos locatários. A segunda relacionada ao MOU assinado com a XP lá em abril. Eu lembro que além das aprovações, do que a gente tinha também a questão do fundo que precisava levantar o capital, e que seria mais para ver se vocês conseguem dar uma cor sobre o andamento desse processo. Obrigado. Beleza, obrigado, André. Eu acho que, vou ser bem sincero, que assim, eu estava meio difícil de ouvir a pergunta, mas falando primeiro sobre a parte de edifícios, né, que é a sua pergunta, a gente, assim, quem que tem sido os grandes tomadores de área são, na grande maioria, empresas ligadas ao segmento financeiro, né? Então, tanto instituições financeiras quanto assets. Sobre nível de locação e condições de locação, a gente não teve nenhum tipo de concessão muito diferente do que acho que é um mercado comum, né? Então, hoje a gente está falando aí em torno de uma carência entre 4 e 6 meses. Valores de locação, né, do leasing spread que você perguntou, acho que ele ficou meio estagnado assim do que a gente vinha negociando desde 2019, né? Então são patamares muito próximos ao final de 2019, 2020, eles ficaram meio estagnados, apesar do crescimento aí de IPCA ou de inflação, né? Nesse período a gente está falando de valores aí próximo a valores do final do ano de 2019.
Sobre a segunda pergunta, aí depois você me complementa se eu faltou alguma coisa em relação à pergunta das lajes. Sobre o negócio da XP, realmente tinham essas condições, uma das condições era a captação. A gente acabou atrasando um pouco aqui o fechamento dessa transação justamente por conta da reforma tributária, né, que a forma como ela veio, ela trouxe um pouco de estabilidade no mercado de fundos de uma forma geral e também para a grande maioria da economia e especialmente aqui as empresas de real estate. Então, até o momento ali da gente deixar a poeira baixar um pouquinho e entender realmente qual seria o impacto, tanto para nós quanto para eles, isso ficou meio em banho-maria. Então, durou 2, 3 semanas, mas agora a gente voltou com força total aí. O fundo da XP já está fazendo roadshow, né? Então, deve finalizar a captação aí no início de setembro para a gente poder fazer a finalização da transação. O que eu tenho conversado com o pessoal lá da XP, eles veem muito pouco ou quase nenhum risco de execução. Então, deve ser alguma transação aí que a gente deve anunciar a assinatura aí nos próximos 15, 20 dias. Perfeito, ficou bem claro. Obrigado. Tá bom, nada. A nossa próxima pergunta foi enviada via webcast pelo senhor Tiago, da Butiá Investimentos. Boa tarde. Qual o motivo da taxa de vacância estar tão alta nos prédios classe A, ITM, Basílio Machado, Soares Trade e Birman 10? Bom, obrigado aí, Thiago, pela pergunta. Eu acho que elas estão com taxas percentuais altas, mas eu acho que o que é realmente significativo aí, tanto em termos de ABL quanto em termos de receita de locação, é o ITM e o Birman 10. Né? Então, vamos caso a caso aqui tentar falar de todos os prédios que você comentou. Então, o primeiro, o Soares Trade, né, ele é um edifício nosso que fica em Salvador, inegavelmente o melhor prédio de Salvador, mas está no mercado muito mais desafiador. Muito poucos negócios são feitos lá na cidade. A gente, coincidentemente, essa semana está assinando um contrato de locação lá. A locação lá ela anda bem devagar e a gente tem lá um preço de locação também em torno de R$40. Então, pelo tamanho da área e também pelo valor de locação, acaba não impactando muito, né, nos nossos números. O Basílio Machado, ele tem a gente está, assim, é um edifício bem localizado, só que é um edifício um pouco antigo, que a gente ali compartilha o controle, então a gente tem alguma dificuldade para fazer alguns retrofits que a gente gostaria de fazer. E ele está passando por um processo de uma regularização que tem atrasado um pouco aqui as nossas comercializações, mas a gente é bem confiante que o negócio retomando por conta, especialmente da localização dele, é um edifício com um apelo bastante forte. O Birman 10, aqui resgatando só um pouco do histórico, né, a gente fez essa aquisição em julho de 2019, né, de um prédio totalmente vago. Ele passou por um pequeno retrofit e já no final do ano de 2019 a gente fez a alocação de um pouco mais de 50% do edifício para a KPMG. A gente, na época, tinha algumas negociações andando com outros 2 locatários para finalizar a alocação total do empreendimento, só que foi concomitante aí com o estouro da pandemia. Então, esses prospects aí, eles acabaram postergando um pouco a tomada de decisão deles. Mas, assim, como a gente viu um aquecimento aqui na região, muito de flight to quality, de Faria Lima, a gente também vê algumas possibilidades de flight to price, né? Então, a gente retomou algumas negociações que a gente tinha aqui no Birman 10. Então, acho que tem uma boa perspectiva aqui para ele indo para o segundo semestre desse ano. Agora, finalmente falando sobre o ITM, né, que eu acho que talvez seja o grande ofensor aqui da nossa vacância de uma forma geral, né, que a gente está falando de uma área própria lá de um pouco mais de 17 mil metros, que era ocupada integralmente pelo Itaú. A vacância dela veio
justamente por conta de uma mudança de política aqui no Itaú, né, que eles estão adotando agora uma política de trabalho híbrido. Então, eles diminuíram muito as áreas deles aqui, não foi só nos nossos edifícios, né, eu acho que de uma forma geral. E lá foi um edifício que eles já estavam programados a reduzir antes da Covid, né, então eles ocupavam um pouco mais de praticamente 40 mil metros, metade disso já estava programado para ser devolvido, e aí com o estouro da pandemia e acho que o reforço de se transformar no trabalho híbrido acelerou ali a devolução, eles acabaram devolvendo tudo. A gente tem, a gente não faz a gestão nem do empreendimento, nem a gestão comercial, então a gente tem apoiado muito os proprietários lá. A gente é dentro de um fundo imobiliário, né? Então a gente tem ajudado bastante tanto os proprietários aqui em todas as demandas comerciais que nós recebemos. Tem algumas negociações, alguns estudos andando lá, mas nada muito concreto ainda. Acho que é isso. A nossa próxima pergunta é do senhor Marcel Sampaio Tubini. Boa tarde. Qual a expectativa de locação dos imóveis classe A? Abraços e obrigado. Bom, eu acho que eu acabei comentando já um pouquinho sobre essas locações aqui nessa resposta. Então, assim, acho que o Soares Trade é um pouquinho mais difícil, apesar de a gente estar fazendo alguns negócios lá, nada muito grande. Brasília e Machado, acho que a gente ajustando aqui uma regularização que precisa lá e reaquecendo um pouquinho mais o mercado, a gente tem boas perspectivas. O Birman 10, a gente já está retomando algumas conversas que a gente tinha no início do ano de 2020, acho que vão surgir frutos. E, finalmente, no ITM, esse daqui a gente tem um pouco menos de visibilidade, porque nós fazemos a comercialização, mas a gente tem recebido bastante demanda e repassado isso para os sócios e a empresa que faz a administração do empreendimento. A nossa próxima pergunta é do senhor Arnaldo Luiz Romera, da empresa Sinlari. Sobre a reciclagem dos escritórios AAA versus A, está sendo considerada? No momento atual, há intenção de aumentar ou diminuir a exposição no segmento? Por quê? Obrigado, Arnaldo, pela pergunta. Bom, a gente vem num discurso já há algum tempo sobre reciclagem de ativos e a importância que a gente vê isso para aumento da rentabilidade dos acionistas da companhia, né? Então, hoje, se eu for dizer um foco maior de reciclagem seria no nosso portfólio A, né? A gente vem aqui ao longo desse call já debatendo algumas das dificuldades que a gente tem tido de locação nesse portfólio, mas a gente não descarta também, eventualmente, fazer alguma reciclagem no portfólio de AAA e também aquisições, né? Então, por que eu estou falando que a gente pode fazer de tudo, né? A gente tem tentado ser bastante oportunista, né? Então, algumas coisas um pouco mais estratégicas, né? Como a própria venda de alguns shoppings que a gente falou aqui no call para XP, né? Então, isso daqui foi uma questão mais estratégica, mas a gente também tem avaliado algumas vendas e aquisições um pouco mais oportunísticas. Especialmente porque o mercado agora ele está com um pouco de estabilidade, então ainda não existe um patamar de preço muito claro especialmente para os vendedores, né? A gente já tem uma ideia do que daria para pagar, de como que daria para fazer, mas não tem tantas oportunidades assim no mercado para fazer aquisições. Tá bom? Obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Victor Hugo. O que estão enxergando para o ativo ITM? Funcionaria como um ativo de logística last mile? Bom, a gente já fez alguns estudos para transformá-lo em um centro de logística last mile. A resposta que eu vou dar é parcialmente, tá?
Tem alguns desafios mais técnicos ali e que acabam inviabilizando transformar o empreendimento como um todo para pelo menos nos estudos que a gente fez, né? No primeiro momento, para transformar ele integralmente em last mile, e aí seria talvez um empreendimento um pouco mais híbrido, né? Mas a gente essa daqui é uma discussão que ela tá sempre viva, e só que ao mesmo tempo a gente acaba recebendo muita demanda para escritório, então é justamente isso daqui que a gente tem estudado, né? Em que medida a gente conseguiria fazer essa migração, nem que seja parcial, do ITM, mas não tem nenhuma decisão tomada sobre isso. Tá bom. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Sr. Vitor Morosini. Podem comentar um pouco mais sobre o programa de recompra de ações? O que já foi executado e quais planos de gestão ao passo em que parece ser o melhor investimento no momento, mas em contrapartida seca a liquidez do ativo? Então, Vitor, exatamente esse que foi o nosso grande dilema, né? A gente executou 2 programas de recompra no ano passado que, quando você compara o preço implícito dos ativos no preço da ação, é realmente o melhor investimento que a gente pode fazer. Só que a gente vai começar a esbarrar novamente num problema que a gente já tinha lá atrás, que é em relação à liquidez. A nossa ação, ela está longe de ser uma das mais líquidas, mas hoje ela tem um float aí de aproximadamente 40%, tem um volume de negociação aí entre 3 e 4 milhões por dia, e cada vez que a gente faz um programa de recompra, a gente acaba diminuindo bastante isso, e a ideia é que a gente seja realmente uma empresa que faça que seja líquida, né? Que seja uma empresa aí transacionada, justamente para tentar tirar um pouco dessa defasagem que existe entre o preço real dos nossos ativos e o preço da ação. Uma das coisas que a gente fez no ano passado, pós fazer os 2 programas de recompra, foi uma distribuição de dividendo, justamente para a recompra. Ela é uma forma de você também aumentar a participação dos acionistas na companhia, e o dividendo é justamente distribuir aqui o caixa da companhia para os acionistas, né? Então, foi também uma forma que a gente encontrou de melhorar a rentabilidade da nossa ação, dado o preço que ela estava. Então, agora indo para frente, a gente tem estudado algumas alternativas. Eu acho que recompra não parece ser a coisa mais óbvia a fazer, justamente por conta da liquidez aqui, que ela acabou já saindo ali do patamar de quase 50%, indo para 40%, então a gente não quer baixar muito mais do que isso. A próxima pergunta é do Sr. Fernando Teles. Boa tarde, pessoal. Sobre o negócio com a XP, quais os planos de uso para o capital obtido com a venda das participações dos shoppings? Novas aquisições, abatimento de dívidas, investimento em novos desenvolvimentos, de tudo um pouco? Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma transação aqui de 265 milhões, dos quais ela é uma compra que não é à vista, né? Então a gente parcela, ela tem uma primeira parcela aqui de 175 na assinatura e o restante em 4 parcelas. Então, para esses primeiros 175 milhões, eu acho que a ideia é um pouco de reforço de caixa. Abatimento de dívida talvez não seja o melhor uso para esse primeiro momento, justamente por conta primeiro do custo e do prazo que a gente tem das nossas dívidas, né? Então, quando a gente olha o duration versus o custo, fazer uma amortização agora talvez não seja a melhor estratégia. E dado que a gente tem essa nova estratégia que a gente está desenhando aí de tecnologia, talvez parte desse recurso seja investido nisso. Mas, como você disse ali, vai ser de tudo um pouco, né? Porque isso daqui entra no fluxo de caixa da companhia, que ajuda aí na nossa programação de amortização ao longo aí dos próximos 2 ou 3 anos. O senhor Fernando Teles enviou uma outra pergunta.
Se puder comentar um pouco também sobre a joint venture com a SPX, a intenção é obter receitas com as taxas de administração e consultoria ou participar como cotistas dos potenciais FIIs a serem criados? Tá. Na verdade, é um pouco dos dois, tá? A gente hoje tem a JV, onde a gente tem 50% da gestora, e a SPX também tem 50% da gestora, e existe um comprometimento entre nós aqui de aportarmos como seed money 300 milhões em conjunto, né? Então 150 milhões cada um, nos fundos que forem levantados aí pela SPX nesses primeiros 2 anos. Então, a gente já tem aqui um primeiro fundo aqui que tá em desenvolvimento, né? A SPX está fazendo um roadshow explicando um pouquinho mais sobre a tese, né? Então, perguntas sobre esse aspecto é melhor deixar para o pessoal da SPX responder. E nesse primeiro fundo ali a gente já está colocando um investimento, mas a ideia é que a gente trabalhe muito mais com uma diluição da exposição de capital, né? Então, colocar alguma coisa ali próxima de 10% do tamanho do fundo, fazer gestão tanto dos ativos e quanto também a gestão do próprio fundo e obtenção de FIIs, além do próprio resultado do investimento em si. A nossa próxima pergunta é do senhor Felipe. Um aspecto que chama atenção é a diferença entre o preço registrado nas transações em mercado secundário de edifícios AAA, na região nobre de São Paulo, e o valor precificado pelo mercado para o portfólio da SIM. Quais estratégias a companhia tem internamente para conseguir reduzir essa diferença de precificação? Tá, obrigado pela pergunta. É difícil. Acho que uma das coisas que eu até falei aqui, comentei, né? Acho que um dos grandes problemas é a própria liquidez que a gente tem, né? Que acaba não refletindo muito aqui o valor dos nossos ativos. Né? O que a gente tem tentado mostrar, tanto em reuniões com investidores, como também através dos nossos resultados, e se vocês pegarem até o trabalho dos próprios analistas que cobrem a SIM, que existe de verdade um gap muito grande entre o que é o que seria o NAV da companhia contra o preço que é praticado, né? Então, acho que é muito um trabalho de tentar mostrar o valor real dos nossos ativos e do potencial que a gente tem aqui de crescimento, de geração de caixa e da solidez que a gente tem, né? A estrutura de capital que a gente tem é tudo bastante favorável, especialmente vindo para esse momento hoje. E é isso, assim, não tem muito mais o que eu acho que a gente consiga fazer, né? A gente fez transações de aquisição, fez transações de desinvestimentos que mostram o valor real dos ativos que estão aqui dentro, as próprias transações secundárias em edifícios AAA. Então, você olhar uma transação que acabou de acontecer ali, que é a da venda do complexo B do JK, ali pela BR Properties para a VBI, é um valor de R$30 mil o metro quadrado, sendo que nosso portfólio aqui de Faria Lima tem um valor superior a esse, sem dúvida. Quando você coloca isso no valor por metro quadrado aqui dos nossos ativos e compara com o valor que a gente está na bolsa, os nossos shoppings praticamente valem zero. Então, acho que é um trabalho de vocês fazerem uma análise aí bem qualitativa, do que seria o valor adequado para a nossa ação. Vocês vão ver que a gente está bastante descontado. Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Thiago Marumatsu para as considerações finais. Bom, acho que foi bem legal aqui esse call, né? Teve bastante interação aqui com todo mundo. A mensagem que eu queria deixar é uma mensagem num tom bastante otimista. Acho que incrivelmente, do final do segundo trimestre para hoje, né? Então a gente está falando de um pouco mais de 40 dias,
A gente sentiu uma mudança muito grande nos dois segmentos, tanto em shopping center quanto no edifícios corporativos, novas locações acontecendo nos dois, tanto no nosso portfólio quanto a mercado. Nosso portfólio de AAA hoje praticamente 100% locado aqui na região de São Paulo, Faria Lima. Quando a gente olha os nossos shoppings também, o fluxo crescendo bastante, as vendas crescendo muito também comparativamente com os meses anteriores. E eu acho que o grande propulsor de tudo isso, com certeza, é o avanço da vacinação, né? Então, a gente acredita, aqui em São Paulo, por exemplo, agora nesse final de semana, vai liberar todas as pessoas acima de 18 anos para se vacinarem. Então, a gente acha que essa vacinação massificada, ela vai trazer mais segurança às pessoas para frequentarem os shoppings, vai trazer mais segurança para as empresas trazerem as pessoas de volta para o trabalho físico, né, que é um movimento que a gente vem vendo, assistindo paulatinamente acontecer aqui no nosso portfólio, nos nossos vizinhos. Então, acho que a perspectiva para o nosso negócio aqui é um viés positivo. Espero que esse segundo trimestre tenha sido o último susto que essa pandemia nos deu, e que daqui para frente as coisas comecem a voltar ao normal, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Estamos bastante animados com o que está por vir. Obrigado a todos e boa tarde. A teleconferência da SIM está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.